Em 2017 eu estava jogando um futebol profissional ainda, pelo América, estava jogando um Pernambucano, e só que eu já estava meio desgostoso do futebol, por alguns motivos particulares, profissionais também, eu não via mais nenhuma perspectiva para o meu futuro no futebol. E nesse meio termo aí, quando eu conversava com meu irmão, falando que eu estava desiludido e tal, ele olhava para mim e falava: João, qualquer coisa, se tu quiser voltar, a gente começa a estudar para concurso público, tu é muito novo. Só que tipo assim, eu estava muito tempo sem estudar, eu estava numa média de 5 a 6 anos sem estudar, só que quando eu estudava, eu ia para o colégio apenas para jogar escolares. Então, tipo assim, minha infância sempre foi pensando em ser jogador de futebol, então nunca tive uma boa base. E nesse meu termo aí eu já estava mais de 5 6 anos sem nem abrir um livro. Então eu ficava meio com medo de parar de jogar futebol e estudar para concurso público. Eu não sabia o que era concurso público, eu não sabia o que era uma banca, o que era um edital, eu desconhecia 100%. Só sei que um certo dia eu desiludi, depois que terminou um jogo, eu ainda lembro como se fosse hoje, no vestiário mesmo, eu falei: ó, eu vou parar de jogar bola, não quero mais saber disso. E eu lembro que o pessoal: não faça isso, João, você tá de cabeça quente. Eu fiz: ó, eu não quero, se você quer ficar com o meu contrato, que fique, pode segurar, porque eu não vou para outro clube. Eu vou parar de jogar futebol e vou seguir novos ares. Cheguei em casa e eu fiz assim: pronto, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? E eu sempre fui assim: quando eu resolvia fazer alguma coisa, eu realmente focava e abdicava e só parava quando eu conseguisse um êxito naquilo. E eu fiquei muito na incerteza. Porque, de um lado, minha irmã na época estudava pré-medicina e minha mãe queria que eu também fizesse medicina, e meu irmão queria que eu fosse para a área de concurso público, PRF. Eu nem sabia o que se tratava PRF. Para mim eu era tão leigo que algumas pessoas até chegam a rir de mim, que eu não sabia nem como que se fazia para entrar numa polícia. Eu às vezes achava que era tudo naquela parte de exército, de se alistar, e para mim era tudo a mesma coisa. E eu fiquei nessa certeza, acabou que eu comecei em medicina. Eu fui para um cursinho de medicina, comecei a estudar. E só que eu ia para aquele estudo, eu vendo química, estudava química, biologia, negócio de parte do corpo humano, e eu fazia: meu Deus do céu, isso aqui não é para mim não. O que é que eu tô fazendo aqui? Porque eu parei de jogar a bola, porque não tem condições, não tem condições. E um certo dia, coisa de Deus, eu ainda lembro como se fosse hoje, eu estava numa pizzaria com meu irmão e eu conversando com minha irmã sobre parte de sistema digestório e tal, e tentando decorar, e meu irmão olhou para mim e fez: João, deixa eu só te falar uma coisa. Tu já pensou tu estudar, tipo assim, quando é que você pode invadir uma casa? Em caso de flagrante, tal coisa. Ele começou a dar exemplos da área de penal e eu fiz: caramba, Diego, tu estuda isso no teu dia a dia? Aí ele fez: é sobre isso, é sobre os teus direitos, sobre a parte penal, sobre... Eu fiz: caramba, velho, que coisa massa, bicho. Tu todo dia tu fica estudando essas coisas aí. Eu era tão leigo que eu pensava que era só que só englobava isso, mas Deus foi tão bom que, por eu ser leigo, eu achar que era só isso, me motivou a estudar para concurso público. E eu lembro como se fosse hoje. Na mesma hora eu olhei assim pra Gabi e fez: que é minha irmã, não tem como eu estar para medicina, pô. Enquanto eu tô vendo aqui nosso sistema digestório, meu irmão tá vendo quando que se pode prender uma pessoa, quando que se pode entrar dentro de uma casa para prender alguém, e eu achei muito massa. E na mesma hora, foi até engraçado, eu saí da pizzaria, cheguei em casa e fiz: mãe, eu não vou mais querer estar para medicina. Eu já tava matriculado em cursinho, já tinha tudo, os livros, tudinho, e minha mãe me apoiou e fez: beleza, então vamos cancelar e vamos começar a estudar para cursinho. Como eu não tinha curso superior, não tinha nada, foi até engraçado. Meu irmão fez assim: ó, a partir de agora você vai confiar no processo, você vai confiar no passo a passo. Eu fiz: Diego, o que você pedir para eu fazer, eu vou fazer. Qual o primeiro procedimento? Ele fez: vai fazer um tecnólogo de 2 anos. Aí minha mãe começou: meu filho, que você não faz também direito e tal e tal. Aí, pelo sonho da minha mãe, eu também me matriculei na faculdade de direito. Na época eu até ganhei uma bolsa lá e tudo mais. Aí eu peguei e fiz: Diego, agora qual o próximo passo? Ele fez: você vai, se matriculou, beleza, agora a gente vai começar a estudar. Galera, foi um dos inícios mais sofridos da minha vida, porque eu não sabia o que era uma Constituição Federal, eu não sabia a diferença de poder legislativo, executivo e judiciário, eu não sabia o que era uma palavra inconstitucional. Eu era daquelas pessoas que eu começava a estudar, eu fazia tal coisa é inconstitucional, eu falava: que danada é inconstitucional. Aí eu ia lá no dicionário, pesquisava: inconstitucional é isso, anotava. Aí pegava outra coisa: tem um fato típico e ilícito. Aí eu: meu Deus, o que é um fato típico, o que é um fato ilícito? Eu ia lá no dicionário e tal. Galera,
Cara, às vezes para passar 2 páginas eu demorava 1 hora. Só que meu irmão sempre falava, é o começo, é o começo. Eu era daquelas pessoas que não tinha costume. Dava 10 minutos eu começava a cochilar no livro. Então eu comecei a confiar no processo. Toda hora eu pensava assim, meu Deus do céu, não vai dar para mim, não vai dar para mim. É um concurso federal que milhares de pessoas querem, que tem várias pessoas na minha frente. Só que eu sentia dentro de mim que eu falava assim, não, esse é o caminho, então eu vou até o final. E comecei, fui evoluindo diariamente, fui evoluindo, coisas que eu demorava 1 hora para ler uma página, eu comecei a ler uma matéria em 1 hora e fui confiando no processo. E galera, meu ponto era tão assim, era tão sério em relação ao meu lado leigo dos estudos que eu tinha vergonha, quando às vezes eu ia para a biblioteca, de descer no intervalo para conversar com o pessoal que estava estudando para concurso público. Por quê? Quando eu descia, o pessoal começava a conversar sobre, eita, isso aqui do artigo tal, isso aqui de Constituição, da Constituição Federal, de administrativo. Eu não sabia nem conversar com eles, eu não sabia nem do que eles estavam falando. Então eu me sentia muito constrangido. Então o que é que eu fiz para me blindar? Eu fiz, ó, se isso está me fazendo mal, a partir de agora eu não vou descer mais para lanchar. Então enquanto o pessoal descia para ficar conversando, aquelas conversas de concurseira, falando de um assunto, de outro, um querendo mostrar que é melhor que o outro. Então eu parei de descer e eu blindei minha mente. Eu fiquei na minha cabinezinha estudando. Então fui confiando no processo, fui estudando, fui evoluindo. E eu lembro que quando deu mais ou menos uns 8 meses, teve a prova da Polícia Civil de Santa Catarina. Eu fui fazer a prova e eu não fui aprovado por uma questão. Galera, por uma questão. E quando eu fui revisar, eu tinha errado umas besteiras que eu falava, meu Deus, como que eu errei? Eu juro, eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu fiquei uns 3 dias chorando em casa sem conseguir voltar a estudar. Só que no mesmo momento eu fiz assim, véi, eu conheço muitas pessoas que estudavam 2, 3, 4 anos e não passou nem perto da aprovação. E eu, com 8 meses, mais de 5, 6 anos sem estudar, sem base nenhuma, não passei por conta de uma questão. Então eu fiz, não, eu tenho um potencial e eu vou ser aprovado no próximo concurso. Então voltei a estudar para a PRF, sempre com foco na PRF, e veio uma outra prova da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E eu fiz, agora essa prova é a minha. Então eu fui fazer a prova da PCRS e fui aprovado, com média de praticamente apenas 1 ano de estudo de uma pessoa que estava mais de 5 anos sem estudar. Foi uma alegria muito grande e realmente eu comecei a confiar mais no meu potencial e saber que eu estava no caminho certo, o meu passo a passo, que meu irmão falava assim, ó, você confia no que eu estou falando. Então, se ele falasse assim, você tem que sentar e estudar 2 horas tal matéria, eu sentava e estudava. Eu não ficava perguntando, mas por quê? Mas isso aqui. Se ele falasse assim, João, você tem que dar 3 mortal antes de começar a estudar, eu vinha e dava 3 mortais antes de estudar. Então, era algo assim que eu realmente levei a sério com muita disciplina. Então, foi passando e até que chegou a prova da Polícia Rodoviária Federal, que era a que realmente eu queria, em média de 1 ano e meio. Mas precisa de 1 ano e meio? Não, foi 1 ano e meio porque saiu a prova com 1 ano e meio. Se tivesse saído com 1 ano, eu ia estar preparado para isso e eu ia estar estudando para isso. Então veio essa prova da Polícia Rodoviária Federal e foi onde realmente eu fiz, agora o bicho vai pegar. Então eu comecei a estudar com edital aberto, foi algo assim, eu costumo falar que eu senti aquela sensação de que eu estava num caminho certo, só que ao mesmo tempo era cansativo, era sofrido. Tinha dias que eu olhava para o livro assim e fazia, meu Deus do céu, bicho, parece que não está entrando nada na minha cabeça, parece que esse momento nunca vai chegar a passar na PRF, só que eu continuei, chegou o grande dia da prova. E pela minha felicidade, eu fui aprovado na PRF, fiquei ali em 23º, tive uma nota sensacional, um desempenho que, tipo assim, português, que eu era muito ruim, eu praticamente fechei minha prova de português. Foi algo que eu comecei a prestar atenção e fazer uma breve retrospectiva da minha vida, né? Uma pessoa que estava mais de 5, 6 anos sem estudar, não sabia nem o que era concurso público, confiei no processo, comecei a fazer o passo a passo, nunca fui uma pessoa CDF, nunca fui uma pessoa que as pessoas olhavam para mim e falavam, você vai passar. Não, eu sempre era chacota. Tu só sabe jogar futebol, tu nunca vai passar na PRF. E eu fui aprovado, foi uma felicidade muito grande, eu acabei indo para o Acre. Hoje
Sou policial rodoviário federal há praticamente já 2 anos e meio, quase já fazendo 3. E na época foi aprovado eu e minha irmã, foi uma felicidade em conjunto, e tudo isso aí eu agradeço muito, tanto ao Ouse Passar como a meu irmão Diego, porque se não fosse por ele, seria impossível eu estar realizando um sonho, principalmente de uma pessoa como eu, uma pessoa tão simples que não estudava há muito tempo e que não tinha conhecimento nenhum sobre concurso público.